Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar realizado pela Intertalks. Meu nome é Fabriciano Pinheiro, sou diretor da Intertalks. Intertalks, para quem ainda não conhece a gente, somos uma empresa de consultoria na área de gestão segura de produtos químicos, com foco então em risco químico e os efeitos toxicológicos e ecotoxicológicos dos produtos, no sentido de auxiliar as empresas, governo, sociedade, na melhor gestão e contato e proteção com os possíveis danos que esses produtos possam causar. O objetivo do nosso webinar hoje é falar um pouquinho sobre a questão de resíduos, como se classifica e como se determina o número ONU, né, para transportar esses resíduos. Então, vamos para a apresentação. A apresentação deve girar em torno de uns 40 minutos e após a apresentação abriremos um espaço para perguntas. Então, por favor, fiquem à vontade para encaminhar perguntas, que ao final nós teremos um espaço para respondê-las. Muito bem. O objetivo, então, como comentado do webinar, é a gente abordar o quesito, então, de classificação e determinação de número ONU para resíduos no foco de transporte. Isso é bem importante deixar claro. A gente vai focar a questão de classificação para transporte, tá? Não é nosso objetivo aqui falar de classificação de resíduo com outras finalidades, como por exemplo a gente conhece a 10.004, que classifica com objetivo de destinação final. Não é esse o objetivo do webinar, tá? Nós vamos focar única e exclusivamente na parte de transporte. Então, sempre vem aquela informação, né? Não, na verdade nem sei porque você está fazendo esse webinar, afinal já sabemos que nossos resíduos são sempre classificados com os números ONU de meio ambiente, certo? 3077 se for sólido e 3082 se for líquido, correto? Não, nem sempre, pessoal, nem sempre mesmo, tá? Apesar do mercado aplicar bastante isso, eu estou falando mercado, grande parte das empresas expedidoras de resíduos, geradoras expedidoras, como também de próprios gerenciadores de resíduos, transportadores, normalmente já direcionam para essa classificação, mas isso nem sempre está correto, tá? Por exemplo, só para fazer a gente pensar um pouco, se você tem, por exemplo, resíduos médicos e clínicos, esses resíduos já têm um número ONU pré-definidos para eles na listagem, que é, por exemplo, um deles é esse 2814, substância infectante que afeta seres humanos. Então, não faz sentido, por exemplo, você usar 377 ou 382 para esses resíduos. Mas, esse é fácil, né, Fabriciano? Já está listado lá na relação, não temos muita dúvida, certo? Ok, então vamos pegar outro exemplo. Vamos supor que você tenha resíduos de laboratório na sua empresa, nos laboratórios de pesquisa, desenvolvimento, qualidade da sua empresa, e que eles gerem muitos resíduos de solventes orgânicos, contendo, por exemplo, etanol, acetato de etila, metiletilcetona, por exemplo. E aí você segrega todos esses resíduos numa única embalagem, e aí você vai destinar isso, correto? E antes de destinar, você decide fazer a medição do ponto de fulgor. E aí você mede o ponto de fulgor desse seu resíduo e ele dá 30 graus Celsius de ponto de fulgor vaso fechado. Opa, 30 graus Celsius? Isso dá classificação, certo? E dá em qual classe? Classe 3 de transporte, de líquidos inflamáveis. Então, esse resíduo não poderia ser classificado como 3077 ou 382. Teria que ser classificado como líquido, por exemplo, um dos ONUs que poderiam ser usados seria um líquido inflamável NE, o 1993, e colocaria entre parênteses o nome técnico, porque ele tem a provisão especial 274, que exige colocaríamos os dois principais, acetato de etila e metiletilcetona. Vamos para um outro exemplo. Vamos imaginar que você, na sua produção, você tenha resíduos do processo produtivo e que eles são usados, por exemplo, soluções de hidróxido de potássio, hidróxido de sódio,
E aí você segregou também esses resíduos do processo produtivo e colocou numa embalagem e decidiu medir o pH, e o pH deu 12. Bom, pH 12, de acordo com metodologias que fazem os testes de corrosividade, se você tem a capacidade, as metodologias estabelecem que se você tem um pH extremo abaixo de 2 ou acima de 11,5, e a capacidade de tamponamento se mantém desse resíduo, desse produto, você nem precisaria testá-lo em animais, fazer o teste que é o preconizado em animais, e hoje tem alguns alternativos também que faz de corrosividade. Você poderia já classificá-lo com base nesse pH extremo. Então, nesse caso, poderíamos usar esse número ONU, por exemplo, 3266, líquido corrosivo básico inorgânico, NE, e colocaríamos entre parênteses também os hidróxidos, certo? Para complementar o correto número ONU desse produto. Muito bem, então isso aqui foi para mostrar que realmente nem sempre os resíduos vão ser classificados como perigosos ao meio ambiente 377 a 382. E citamos alguns exemplos aqui abaixo. Certo. Focando então, a gente, para falar de transporte de produtos perigosos e consequentemente de resíduos perigosos também, nós usamos a legislação, que está aqui descrita, é o decreto 96044, que sofreu algumas atualizações. A principal atualização que a gente utiliza é essa 3665, que traz as exigências e as penalidades, e a resolução, que agora a vigente é 5232, que está em vigor desde dezembro de 2017, foi publicada em 2016, teve um ano aí para entrar em vigor, está vigente, teve algumas alterações ainda do ano passado, e hoje é a resolução a ser seguida, que traz todos os detalhamentos, as instruções para se aplicar ao regulamento, para transporte de produtos perigosos no Brasil. Muito bem. O que essa legislação, então, fala de resíduo? Inicialmente, como ela classifica? O que é um resíduo para essa legislação de transporte de produtos perigosos via terrestre no Brasil? Então, aqui está a definição do que é resíduo. Destaque aqui que é importante a gente deixar bem claro que se enquadra como resíduo, a legislação deixa isso claro, aqueles que são transportados para fins de descarte, incineração ou qualquer outro processo de disposição final. Então, já tem que ficar bem claro que resíduos vão ser somente esses, porque às vezes, por exemplo, uma empresa pode ter um subproduto do seu processo que para ela é resíduo, mas ela comercializa como uma matéria-prima para uma outra empresa. Então, aí não é uma destinação final, é para um uso num outro processo, então isso não seria um resíduo em termos de transporte. Tá? E olha o que traz a legislação para a gente. Resíduos devem ser transportados de acordo com exigências aplicáveis à classe apropriada. Opa, então nós temos várias classes e subclasses de risco, que são assim chamadas, na legislação de transporte. E aqui está deixando bem claro que o transporte tem que ser classificado de acordo com a classe apropriada. Isso está em alinhamento com o início das responsabilidades que está descrito na resolução, que fala a responsabilidade de quem deve classificar esse produto, ou no caso o resíduo. Então olha só, ele fala, a classificação do produto, aqui entendemos também o resíduo, considerado perigoso, deve ser feita pelo fabricante ou expedidor. Aqui no caso, o expedidor do resíduo, certo? Quem gerou o resíduo e está expedindo ele. E ele fala que, com base nas características fisicoquímicas, alocando em uma das classes ou subclasses descritas de 2.1 a 2.9. Ok? E tem um complemento que produtos perigosos são alocados no número ONU, não alocado para embarque, de acordo com a classificação de risco, aí está muito importante, porque aí a gente tem que descobrir que risco ele tem, certo? E a sua composição. Isso já traz uma dificuldade grande para a gente sabe disso, porque normalmente resíduos, há uma dificuldade muito grande de estabelecer a composição química. Não estou falando em caracterização química pela 10.004, porque lá tem só uma lista de substâncias a serem analisadas. Estou falando realmente em definir que composição química realmente tem aquele resíduo. E normalmente isso a gente não tem tão claro por conta de não fazermos testes específicos para determinar o resíduo, e muitas vezes a gente mistura muita coisa no mesmo resíduo. Tá? Mas então isso já nos dá um alerta da dificuldade que a gente vai ter de estabelecer a classificação correta, por a gente às vezes não saber a composição daquele resíduo. Tá?
E quais são as classes, então, que essa legislação está dizendo que a gente tem que alocar os resíduos? Então, como vocês certamente já conhecem, são 9 classes. Algumas classes são divididas em subclasses, tá? Então aqui estão listadas, classes são explosivos, com 6 subclasses, 2 de gases com 3 subclasses, 3 de líquido, que não tem subclasse, a 4, que inclui sólido inflamável, autorreagente, tem várias produtos aqui na classe 4, com 3 subclasses. Classe 5, oxidantes ou peróxidos, são 2 subclasses. Classe 6, tóxicos ou infectantes, 2 subclasses. Classe 7, 8 e 9 não tem subclasse, né? São radioativos, corrosivos 8, e 9 é substâncias e artigos perigosos diversos, que passou com a alteração da 5232, adicionado esse complemento, vírgula, incluindo substâncias que apresentam risco para o meio ambiente. Muito bem, então, já entendemos que a gente vai ter que alocar o nosso resíduo em uma dessas classes, de acordo com as características físico-químicas dele e o risco que ele apresenta. Perfeito? E mais uma observação que complementa a classificação é saber o grau do risco, né? É um alto risco, é um médio risco ou um baixo risco? Como é expressado isso na legislação de transporte? Por meio dos grupos de embalagem, definição de grupo de embalagem. Então, você tem aqui no caso 3 tipos de grupo de embalagem que se aplicam a várias classes. Só não se aplica as que estão listadas aqui, ó. 1, 2, 7, 5.2, 6.2, essas que estão listadas aqui. Então a 3 se aplica de inflamável, a 6.1 de tóxico se aplica, a 4.2 se aplica, a 8 de corrosivo se aplica, a 9 de diversos se aplica. Então, ou seja, resíduos nessas classes, nós teremos que determinar qual que é o grupo de embalagem para saber a classificação completa daquele resíduo. Aí vem uma informação que é complementar na legislação e que às vezes isso faz com que a gente confunda um pouco e até talvez direcione para aquela questão inicial de colocar sempre no número ONU 377 e 382. É essa informação. Resíduos que não se enquadram nos critérios aqui estabelecidos, mas que são abrangidos pela Convenção da Basileia, podem ser transportados como pertencentes à classe 9. Primeiro, olha só, não se enquadrem nos critérios. Que critérios? Critérios das classes 1, 2, 3, 4, todas as classes que são descritas. E se enquadrar na listagem da Convenção da Basileia, eles podem, percebe? Não é devem, eles podem ser transportados como pertencentes da classe 9. O que é a Convenção da Basileia? Acredito que a maioria também já conheça, tenha ouvido falar. A gente tem essa convenção descrita mundialmente. Tem um decreto brasileiro que ratificou essa convenção e ela tem uma lista de categorias de resíduo. E aqui estão citados, por exemplo, algumas dessas categorias. Essa primeira, por exemplo, resíduos clínicos oriundos de cuidados médicos e hospital, centros médicos e clínicas. Olha só, isso é um resíduo listado na Convenção da Basileia. Só que, lembra que a gente acabou de dar o exemplo no começo? Um resíduo como esse vai ser enquadrado em que classe? Certamente na subclasse de infectante, 6.2, porque é um resíduo médico, hospitalar, certo? E olha um outro exemplo, resíduo oriundo da produção, formulação e utilização de solventes orgânicos. Existe uma grande chance de resíduos dessa produção, dessa fabricação, serem o quê? Inflamáveis, concordam? Né? Devido à característica aí dos solventes orgânicos. Então, por conta disso, ele também não seria na classe 9, ele atenderia os critérios da classe 3 e deveria ser enquadrado na classe 3. Muito bem, vamos ver rapidamente alguns critérios de algumas classes, tá? Que o transporte apresenta para a gente. A classe 3, que eu considero que é uma das classes que as empresas mais têm chance de ter produtos, né, enquadrados, né, matérias-primas que utilizam. Então aqui é a de inflamáveis. E qual que é o critério para a classificação de um resíduo ou de um produto como inflamável para transporte? Você vai precisar de 2 parâmetros, o ponto de fulgor, principalmente, e também o ponto de ebulição, caso esse ponto de fulgor seja menor que 23 graus Celsius. E aí a tabelinha que está previsto lá na resolução, essa tabela que está aqui, ela traz quais as faixas de ponto de fulgor que vão determinar se é grupo 1, grupo 2 ou grupo 3 de embalagem
para correto enquadramento desse resíduo. Okay? Se for acima de 60 graus Celsius de ponto de fulgor, 61, por exemplo, já esquece, esse resíduo não é classificado como inflamável para transporte. Uma outra classe seria a subclasse de substâncias tóxicas, por exemplo, a 6.1, só trazendo como exemplo qual que é o parâmetro, né? Vamos dizer assim, qual que é o ponto de fulgor para eu enquadrar aqui nessa classe. Aqui são necessários, ou a gente ter dados de acidentais, dados epidemiológicos em humanos que mostram a chance de morte, ou, que é o mais comumente utilizado, dados em animais, tá? Com base no parâmetro de DL50 ou CL50. Né? Para quem nunca ouviu falar esse termo, DL50 é a dose com capacidade de ser letal para 50% dos animais expostos àquela dose. Isso pode ser por via oral ou por via dérmica e por via inalatória, chamado de concentração letal 50, a CL50. E aqui estão os parâmetros. Então, da mesma forma como eu meço um ponto de fulgor e tenho um valor, aqui também eu tenho um valor de DL50, oral e dérmica, ou CL50 inalatória, para enquadrar em uma dessas faixas determinadas pela legislação e colocar em grupo 1, grupo 2 ou grupo 3 de embalagem. Corrosivo é uma outra classe que também considero que muitas das empresas, né, acabam tendo produtos que são corrosivos, matérias-primas do seu processo, reagentes de laboratório que são corrosivos e, consequentemente, podem ter resíduos com características corrosivas. Então, como que eu classifico um resíduo corrosivo para transporte? Segundo a legislação de transporte, a gente teria que fazer testes. É isso mesmo. Ele preconiza com que a gente faça teste de acordo com as metodologias estabelecidas pela OECD. A OECD é a Organização Econômica para a Cooperação e Desenvolvimento, que traz metodologias, traz vários temas, né? E os países são normalmente estão associados, né, à OECD, fazem parte da OECD. O Brasil ainda não está pleiteando entrar na OECD, mas a gente já usa as metodologias da OECD como padrões, como referências para se fazer o teste. E na própria resolução, na parte 8, está listado algumas metodologias da OECD que são preconizadas para se fazer o teste de corrosividade, a pele. Tá? Então, aí, de acordo com o resultado do teste, a gente vem para essa tabela que está lá na parte de corrosividade, nos critérios de corrosividade, e classifica esse resíduo. Então, ele leva em consideração o tempo de exposição à pele e o tempo de observação. Então, quanto tempo você vai deixar em contato, que é capaz, depois observando, de destruir o tecido intacto, que é o que está preconizado aqui nos grupos 1, 2 e 3 de embalagem desses testes em animais. O grupo também 3 de embalagem pode ser também oriundo de um teste em metais, tá? Que aí você faz usando uma superfície de aço ou de alumínio, de acordo também com as especificações previstas aqui, né, nessa parte da resolução. Ok? Então precisaríamos ter esses dados, tá? Para a gente classificar corretamente, como corrosivo ou não, que dificulta também, a gente sabe a dificuldade e o custo de realização desses ensaios. E a classe 9, que seria a última classe, né, estabelecida pela resolução. O que essa classe traz? O que ela fala? Né? Que é justamente a classe que começamos esse webinar, né, falando que todos os resíduos estariam nessa classe. Então, olha só como isso aqui vai reforçar, né, o que a gente vai dizer agora, como não é qualquer resíduo que pode estar nos números 11, 37, 7 e 32. Aqui na classe 9... olha o que está no primeiro item da resolução dentro da classe 2.9, né, que é o item 2.9. Ele fala, substâncias e artigos da classe 9, que são substâncias e artigos perigosos diversos, que apresentem, durante o transporte, um risco não abrangido por nenhuma das outras classes. Ou seja, você só vai poder enquadrar na classe 9 se ele não for explosivo, gás, inflamável, sólido inflamável, autorreagente, peróxido, produtos oxidantes, tóxicos, corrosivos, ou seja, as 8 primeiras classes que a legislação traz para a gente. Então você só vai se preocupar se ele é 9 se ele não atender nenhuma das 8. É isso que está sendo preconizado pela resolução. Isso, gente, não é Brasil, tá? Isso vem do Orange Book, das Nações Unidas, e o mundo todo segue isso. Isso também é para modal marítimo, modal aéreo, esse tipo de conduta e de direcionamento, ok?
Muito bem, então o que pode ser classe 9? Já que ele não vai ser nenhuma das 8 primeiras. Então aqui tem uma lista de possibilidades do que é classe 9. E tem números ônus específicos. Por exemplo, dispositivo salva-vidas, bateria de lítio. Ele está com um número ônus específico da classe 9, que também não é meio ambiente, percebam? Então você tem vários produtos que enquadram também na classe 9 como perigosos diversos, além do meio ambiente. Ok? Então você vai ter que avaliar todos esses parâmetros e podendo, então, no caso, também utilizar o do meio ambiente, que é uma das possibilidades aqui da classe 9. Ok? Mas vamos deixar mais detalhado quando, então, eu uso esses dois números ônus de meio ambiente. Olha o que a resolução fala. Usar esses dois números ônus, ela fala assim, essas designações devem ser utilizadas, olha só, devem ser utilizadas para substâncias e misturas que sejam perigosas para o meio ambiente. Ou seja, então tem que ser perigoso para o meio ambiente. E que não cumpram, olha só ele reforçando, não cumpram com os critérios de classificação de outra classe. Ou seja, não é inflamável, não é tóxico, não é corrosivo, ou de outra substância dentro da classe 9. Por exemplo, bateria de lítio. Tá? Então você só usa esses dois números ônus caso você não tenha enquadramento nessas primeiras, ok? E aí ele também reforça o que a gente já falou, né, das designações, elas podem também ser utilizadas para resíduos que não estejam de outra forma sujeitos a esse regulamento, mas que sejam abrangidas a Convenção da Basileia sobre o controle de movimentos transfronteiriços, tá? Para a substância definida como perigosa para o meio ambiente pela autoridade competente do país de origem, ok? Então, mas percebam que ela podem também, não é devem, tá? É podem, mas de qualquer forma teria que atender o item de cima, que é o item no sentido de que tem que ser perigoso ao meio ambiente, ok? Muito bem. Então, qual que é o critério? Como que eu defino, então, que é perigoso ao meio ambiente, né? Ele lá fala que tem que atender o critério de meio ambiente. Quais que são esses critérios, então? É aquilo. Qual que é a DL 50, né, que enquadra lá na 6.1, para ser usado aqui em questões ambientais? Então, a resolução é bem clara, olha o que ela fala. As substâncias devem ser classificadas como substâncias que apresentam risco para o meio ambiente, ambiente aquático, né, que ele considera só ambiente aquático. Gente, quando eu falo substância, entendam também os resíduos, certo? Se atender os critérios de toxicidade agudo 1, crônico 1 e crônico 2, de acordo com a tabela 291. Quais são esses critérios de toxicidade para o meio ambiente? Nesse próximo slide, a gente consegue verificar exemplos dos critérios que estão hoje listados na Resolução 5232 e que, olha só que interessante, que não estavam na 420. Tá? Se você olhar essa parte, a classe 9, em termos de descrição, o que tinha na Resolução 420, antiga da NTT, era 1,5 página de descrição. Hoje são mais de 20, em torno de 25 páginas. E lá ele descreveu principalmente os critérios para classificação como meio ambiente. E aí ele traz aqui, ó, toxicidade aguda, aquática, onde você usa CL de peixes, concentração letal em peixes, 50 em peixes, CE 50 em crustáceos, concentração de efeito ou efetiva em 50 em crustáceos, em algas, CR, que é de reprodução, ou seja, são organismos que representam o meio ambiente. Tá? Você tem que pensar nisso, porque você está preocupado com dano ao meio ambiente. Ok? Toxicidade aquática crônica, né, que você tem também testes crônicos com esses organismos aquáticos. Você vai levar em consideração também bioacumulação e degradabilidade. E os parâmetros aí que podem ser medidos também, todos com testes, para você definir se ele tem capacidade de bioacumular ou não, se ele tem capacidade rápida de degradação ou lenta de degradação. Tá? E aí, voltando para o que ele falou, ó, que tem que seguir a tabela 291, o que tem na tabela 291? Olha aqui os descritivos da tabela 291. Ele traz agudo 1, crônico 2. E olha o que está aqui. CL 50 em peixe, CE 50 em crustáceo. E tem que atender o quê? Menor ou igual, por exemplo, a 1 mg por litro. Ou seja, você avalia um ou outro. Ou seja, qualquer um dos organismos que der esse parâmetro abaixo de 1 mg por litro, você classificaria como perigoso ao meio ambiente e transportaria corretamente com os números ônus lá de meio ambiente. Tá?
tá? Mas perceba que tem que atender esses critérios, tá? De meio ambiente. E ele fala também, a tabela de baixo do crônico já envolve degradabilidade, como a gente comentou, e já envolve também questões de bioconcentração, tá? Então percebam que essa tabela traz vários detalhes, ou seja, agora nós temos parâmetros para determinar e valores claros para determinar se o produto é realmente perigoso ao meio ambiente, ok? Antes na 420 nós não tínhamos isso, tá? Então ficava um pouco difícil também da gente, apesar de já existir no Orange Book, tá? Já existir no modal marítimo, aéreo, não existia na resolução 420, porque a gente sabe que ela estava baseada nas edições anteriores do Orange Book, que ainda não tinha esses detalhes. Foram vir a partir agora da publicação da 5232. E o que é interessante, assim, como que eu posso... Tem alguma regra para misturas? Então, no caso, um resíduo, normalmente, a composição de várias substâncias ali, tem princípios de extrapolação. O que é isso? Você pode usar, então, dados de toxicidade da substância perigosa ao meio ambiente e extrapolar para misturas. De que forma eu faço isso? Existem cálculos aqui, cálculos teóricos, e que a legislação preconiza para você não precisar testar. No caso, você não precisaria testar o seu resíduo. Você pegaria, por exemplo, se tem algum componente no seu resíduo que tem alguma ecotoxicidade, como que você saberia isso? Bom, primeiro você tem que saber quais os componentes, né? Voltamos àquela questão de conhecer a composição química dos seus resíduos. E aí você poderia pegar, por exemplo, a ficha de segurança das matérias-primas, né, dos seus fornecedores, né, que estaria na informação na seção 12 de meio ambiente, estaria talvez essa informação, se tiver bem, a gente sabe, né, se tiver bem elaborada essa ficha, a tendência é encontrarmos lá esses dados de ecotoxicidade. Ou você poderia pegar também o número caso, o nome químico da substância, e buscar em bases de dados internacionais para encontrar esses dados de ecotoxicidade. Okay? Além desses cálculos aqui, você também tem a possibilidade de extrapolação, ok? Direta, sem fazer cálculo, só com base na concentração. Então são tabelinhas também que, de acordo com a soma da concentração dos componentes perigosos, se tiver acima então de uma concentração, aqui no caso é tudo 25%, você enquadra a mistura, percebam? Enquadra a mistura ali como também perigosa, agudo 1, crônico 1 ou crônico 2. Perfeito? Muito bem. Então, esse é um panorama, gente, de critérios para se classificar corretamente como perigoso ao meio ambiente, ok? Então, é dessa maneira que a gente consegue chegar a uma conclusão. E, de novo, eu acho que deve ter tido um pouco mais de elementos agora para, pelo menos, estar sensibilizados que realmente não é qualquer resíduo que vai ser classificado para o meio ambiente para transporte. Tem que ser feita essa avaliação mais detalhada das classes, das 8 primeiras classes, e mesmo se não enquadrar nas 8 primeiras, a gente precisaria ter algum dado ambiental para ter uma segurança, né, indiscutível da correta classificação para o meio ambiente desses resíduos. Muito bem, vamos falar agora de número ONU e nome apropriado para embarque, né? Como que eu determino adequadamente o número ONU e nome apropriado para embarque? Então, primeiro, eu sei a classificação, é o primeiro passo, né? E também saberia a composição. Então, agora, como que eu chego ao correto número ONU? A legislação fala que os produtos, os resíduos do caso poderiam ter, né, também, o próprio resíduo médico, está escrito lá, resíduos médicos, número ONU. Então fala que produtos perigosos são alocados no número ONU e não para embarque de acordo com a classificação de risco e composição. Alguns produtos, olha, o que eles falam que são comumente transportados, e nesse caso, por exemplo, é o que eu estava acabando de falar de resíduos médicos, que é comumente transportado, eles estão listados já na relação. Então você pega a relação lá do capítulo 3.2 da resolução 5232 e você já encontra o número ONU e o nome apropriado daquela substância normalmente, né, pura, ou nesse caso resíduos médicos, por exemplo, já está lá listado também, tá? Então você vai usar, obviamente, essa classificação. Mas ele complementa, para produtos perigosos não especificadamente listados pelo nome, são fornecidas designações genéricas ou não especificadas de outro modo, que são os conhecidos NE. Tá? E aí você então usaria, e tem vários NEs, né? Tem álcoois NE, tem líquido inflamável NE, tem líquido tóxico NE, líquido corrosivo orgânico NE, tem vários NEs, aí percebam que é bem genérico, tá? Então se você não tem nenhum nome adequado, específico para o seu produto ou seu resíduo, você vai buscar enquadrá-lo de acordo com o risco numa dessas classificações genéricas.
Aí ele reforça, né? Produtos perigosos que apresentam um risco correspondente a uma única classe e subclasse são alocados a essa classe e subclasse e tem o nível de risco, que é o grupo de embalagem, determinado se for o caso. Quando o artigo ali estiver especificamente listado, a sua classe, o risco subsidiário e grupo de embalagem estarão presentes na relação. Então é só ir lá e observar. Só que olha o que complementa, isso serve tanto para resíduo quanto para produto, mas olha o que a legislação fala. Ela diz que um resíduo que contenha um único componente considerado perigoso, ou dois ou mais componentes que se enquadram numa mesma classe e subclasse, deve ser alocado de acordo com os critérios aplicáveis à classe e subclasse correspondente ao componente ou componentes perigosos. Então você tem vários inflamáveis, o seu resíduo é enquadrado em alguma classe inflamável, na classe inflamável. Você tem vários corrosivos, o seu resíduo vai ser na classe corrosivo. Só reforça o que a gente já está discutindo desde o início. Se houver componentes pertencentes a duas ou mais classes ou subclasses, ou seja, por exemplo, tem inflamáveis e tem corrosivos, aí a classificação do resíduo deve levar em conta a ordem de precedência aplicada a substâncias perigosas com riscos múltiplos estabelecidos no item 203, ou seja, precedência de risco. Por que é importante isso? Porque é justamente o que ele está dizendo. Se você tem um resíduo que ele é inflamável e corrosivo, o que você vai definir? O que é o risco principal? É a inflamabilidade ou é a corrosividade? Ah, tem empresa que pode achar que é um, outra empresa pode achar que é outro. Não é assim, não é aleatoriamente, tem uma regra. E essa regra está na precedência de risco. Ok? Então, aonde está descrito isso? Nessa tabela 203, que é essa daqui, tá? É difícil a gente enxergar, porque a imagem, né, é bem muitas informações para caber aqui na tela, mas a precedência está aqui descrita, onde estão as classes e grupo de embalagem ou subclasses, cruzando com classes e subclasses sobre os grupos de embalagem. Bom, muito teórico. Vamos fazer um exemplo prático disso? Vamos lá. Imagina que o seu resíduo, tá, da sua empresa aí, contém dois componentes perigosos listados na relação, tá? E são eles acetato de etila e ácido butírico. Acetato de etila, de acordo com a resolução, a própria relação da resolução, ele é inflamável. E aqui está a classificação dele, 1173, classe de risco 3, grupo de embalagem 2. Tá? Os dados da substância pura, o ponto de fulgor, lá não estão aí descritos. E o ácido butírico também é classificado, só que agora no número ONU 2820, classe 8 de corrosivo e grupo de embalagem 3. Muito bem. Aí você tem aparato suficiente e você decidiu testar minimamente alguns dados do seu resíduo, que tem esses dois componentes. E aí você testou o ponto de fulgor e viu que deu 28 graus Celsius do ponto de fulgor do resíduo X, que é esse aí que a gente vai transportar. E o pH você mediu também, deu 1,8. E aí vem a pergunta, qual a classificação para transporte desse resíduo? E aí, como faríamos? Então, vamos lá e resolver esse exercício. Ciente desses dados, o ponto de fulgor, 28 graus Celsius, classifica o resíduo como inflamável, de acordo com os critérios da classe 3 de transporte? Sim, classifica. Em que grupo de embalagem? Opa, está aqui, classe 3, grupo de embalagem 3, perfeito? Ponto de fulgor entre 23 e 60 graus Celsius. Beleza, então quer dizer que o meu resíduo já é inflamável, e isso só corrobora essa característica do acetato de etila contribuindo para essa inflamabilidade no meu resíduo. E o pH 1,8? Eu acabei de dizer para vocês, a metodologia de teste, ela preconiza poder usar os pHs extremos, abaixo de 2, no caso 1,8. Então classificaria como corrosivo. Só que ficaríamos em dúvida com relação ao grupo de embalagem do corrosivo, né? Com esse dado eu ponho classe 8, beleza. Que grupo de embalagem? Então a gente usaria nesse caso, como o ácido butírico é grupo 3 de embalagem, que é o grupo mais brando, né, de mais baixo risco, não teria como esse resíduo que tem tem uma quantidade menor de ácido butírico, concordam? Ele tem menos que 100%, né? Ele não tem como ser grupo 2 ou grupo 1, certo? Entendendo que é só essa substância corrosiva que está nesse resíduo. Então a gente manteria esse mesmo grupo de embalagem, ok? Então seria também classe 8, grupo de embalagem 3. Beleza? Então esse meu resíduo, confirmamos que ele é tanto inflamável quanto tóxico. E a gente está na mesma embalagem, ok? É um produto, um resíduo único. Que número ONU daria para ele? 382. É o que faltava, né, gente? É o que faltava vocês colocarem 382.
Tá bem claro que ele é tanto inflamável quanto corrosivo. Então, qual a classificação desse resíduo? Vamos para a precedência de risco. Olha a tabelinha de novo. A gente pega o 3 grupo de embalagem 3 e cruza com o 8 grupo de embalagem 3. Fizemos o cruzamento, que número que apareceu ali? Não sei se está dando para enxergar com detalhe, depois vocês olham com mais detalhe na resolução. Número 3, ou seja, o inflamável precede, ele é o risco principal, ele é o precedente. Então, o meu produto, eu vou ter que achar um número ONU que seja inflamável, corrosivo, e eu vou usar um NE não especificado, porque esse meu resíduo não tem o seu nome prescrito já na relação. Então, de acordo com isso, eu poderia usar, por exemplo, o número ONU 2924, líquido inflamável corrosivo NE, colocaria entre parênteses os nomes técnicos, acetato de etila e ácido butírico, né, que são os componentes que contribuem para essa inflamabilidade e corrosividade, porque esse número ONU tem a provisão especial 274, classe 3, que é o principal, subsidiário 8 e grupo de embalagem 3. Beleza? Perfeito? Então, com isso, eu espero que a gente avalie mais corretamente aí a classificação do nosso resíduo para realmente determinar adequadamente qual que é o número ONU dele. Ok? Muito bem. Vamos falar alguns detalhes agora de embalagens, transporte de embalagens vazias e não limpas. Vieram algumas informações novas referentes a esse tipo de resíduo, né, que não deixa de ser um resíduo, a embalagem vazia e não limpa, tá? E agora tem algumas informações para a gente seguir, tá? Então, ele traz, aqui primeiro ele fala os que não pode ser usado, porque ele vai simplificar bastante o transporte. Ele vai deixar de exigir muitas informações, tá? Então aqui estão descritos os números ONUs, os tipos de classe que não poderiam usar esse tipo de isenção, ok? E aí aqui ele traz na sequência quais são as desobrigações, né? Ele está dispensado dessas seguintes exigências. E aí estão listadas várias desobrigações. O que importa é o que ficaria como exigido. Na verdade, olha só ficaria rótulo de risco e painel de segurança fixado no veículo e precauções para o manuseio. Que agora a gente passou a ter um número ONU específico para essas embalagens, que é o número ONU que está aqui, ó, o 3509. Percebam, é um número ONU que veio novo na relação e ele é justamente para embalagens vazias e não limpas. Então a gente só precisaria identificar o caminhão, ok? O que é importante é, olha só o que está escrito aqui embaixo, devem ser mantidos o rótulo de risco, a marcação ONU e o número ONU originalmente nas embalagens, tá? O que veio originalmente do fornecedor, ok? Não deve se descaracterizar a embalagem, deve se manter a identificação. E caso você tenha embalagens de produtos fracionados ou embalagens internas que não tem mais a caixa para você mandar, você pode então, a resolução fala que você pode alocar em embalagens externas, pode ser acondicionado em embalagens externas. E aí você identifica essa caixa, esse big bag grande que você está usando, por exemplo, com o número ONU 3509, tá? E vai transportar dessa maneira essas embalagens, ok? Se tiver transporte de resíduo, nesse caso contendo embalagem vazia não limpa e restos de produto em outras embalagens, né, que venceu, por exemplo, aí a legislação que está nesse último item fala que a gente deve seguir a identificação do caminhão de acordo com os produtos, tá, que estão ali perigosos. Muito bem. Agora só algumas informações relacionadas a alguns documentos aplicados ao resíduo, tá? Fechamos a questão relacionada à classificação e à determinação de número ONU, tá? Para os diferentes tipos de resíduos, ok? Vamos agora falar de alguns documentos. Então, para transporte de resíduo, no caso, é obrigatório o documento mais complexo, né? E aqui só estou citando ele, porque tem lá no item 5 da resolução, vai ter o item 5.4 que fala de documentação. Lá tem vários documentos exigidos. Tem informações do documento fiscal, tem algumas declarações que podem ser exigidas e a ficha de emergência. Então aqui está um exemplo de ficha de emergência, ela é estabelecida pela NBR 7503, tá? A última versão teve uma emenda de 2018, tá? Que atualizou ela. Então estão aqui as fichas de emergência, um exemplo de ficha de emergência para resíduo que é obrigatória para o transporte de resíduo perigoso, tá? Só vou falar dessa, não vou falar dos outros, ok?
Mas eu estou falando isso mais para diferenciar de um outro documento que existe recentemente, foi publicado recentemente por uma NBR, que é a Ficha com Dados de Segurança de Resíduo, a FDSR, que muitas empresas ainda não estão aplicando ou falta um pouco de conhecimento, mesmo os órgãos ambientais ainda desconhecem um pouco esse tipo de documento. Esse documento é preconizado, tem legislação, o Decreto Federal 2657, que fala lá do trabalhador ter acesso à informação, o direito do trabalhador saber, inclui também resíduos, o que ele está manipulando, o que ele está armazenando, o que ele está identificando ali na área de trabalho. E a portaria 227 fala também do Ministério do Trabalho e Emprego, fala sobre, que atualizou a NR 25, fala também sobre resíduos industriais, e lá fala a obrigatoriedade do gerador gerenciar os resíduos. Então esse documento, ele foi preconizado, ele é hoje preconizado pela NBR 16725, foi publicado em 2011, entrou em vigor em 2012, e ele é como se fosse uma FISPIC, gente, só que para resíduo. Então, informação importante, isso aqui não precisa acompanhar o transporte, certo? Da mesma forma como o FISPIC não precisa acompanhar o transporte de produto, a FDSR não precisa acompanhar o transporte de resíduo, ok? Mas ela é importantíssima tanto para a gestão de resíduos dos trabalhadores da planta, que está gerando resíduo, como principalmente de quem vai receber os resíduos. E vai tratar, vai incinerar, vai coprocessar, para saber detalhes, por exemplo, EPIs, saber como armazenar corretamente, primeiros socorros caso alguém tenha contato, e assim por diante. É como se fosse uma FISP para resíduo. Tem 13 seções, tá? Estão listadas lá na norma. Lá é preconizado usar a 10.004 como sistema de classificação e também o transporte. Pode ser usado e é opcional poder também usar o GHS, apesar do GHS não ser preconizado para resíduo, lá na NBR está escrito, na 16705 está escrito que pode ser usado para a classificação também de resíduo. Tá? Principalmente no caso de produto vencido, que já está classificado pelo GHS, por exemplo, você poderia manter a mesma classificação nesse quesito de fazer a FDSR identificar para manipulação desse resíduo. Ok? E aí aqui só um exemplo, seção 2, tá? Aqui uma borra de tinta, por exemplo, que tem muitos resíduos aqui de componentes perigosos, como cádmio, chumbo, cianeto. Ele foi classificado pelo NBR 10.004 como resíduo classe 1, e lá para transporte foi classificado como, na seção de transporte aqui da FDSR, foi classificado meio ambiente. Não foi. Foi classificado, olha só, como tóxico, 6.1, por ter quantidades aí, pelos cálculos suficientes de cádmio e cianeto, que representasse uma toxicidade a ponto de classificá-lo na subclasse 6.1, então transportar esse resíduo como tóxico, tá? E a sugestão do número ONU aí descrito. Ok? Então, reforçando, esse documento não é exigido para transporte, mas é um documento que tende a ser cada vez mais requerido e utilizado pelos geradores e recebedores, manipuladores de resíduos em ambiente de trabalho, para proteção principalmente dos seus trabalhadores. Ok? Pessoal, o tempo é curto, né? Então é difícil passar todas as informações, então a gente até deixa aqui uma informação específica de um curso que a gente detalha bastante sobre esse assunto, e tem até uma data prevista para julho desse curso. Está aqui um slide com informações do conteúdo que é discutido, vai ser dado aqui em São Paulo, no CRQ, a parceria que a gente tem com o CRQ da 4ª Região. Então, para mais informações de detalhamento, de aprofundamento nos resíduos de vocês, fazer mais exemplos práticos de classificação, a gente discute tudo isso nesse curso, que é um dos poucos cursos que existem no mercado sobre esse tema. Tá bom? Deixo aqui essa informação, caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Ok? Agradeço a atenção e finalizamos a apresentação nesse momento, partindo agora então para a discussão das perguntas, né, que muitos de vocês já encaminharam, então vamos partir para a pergunta. Agradeço a atenção de vocês e espero ter contribuído aí, agregando conhecimento para a gestão de resíduos de vocês, o dia a dia aí que vocês têm com resíduos. Ok?